Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato dos Estados Unidos 2023 seguindo firme. Queremos saber quem está na liderança. Por enquanto, o Fabiano Caruana na liderança, Hans Niemann na vice-liderança, um dos torneios mais fortes do mundo do xadrez, o tradicionalíssimo Campeonato dos Estados Unidos de agora 2023. Torneio que revelou grandes nomes da história do xadrez, né? Bobby Fischer, Frank James Marshall, Ricardo Nakamura, Leiner Domingues Pérez, Wesley So, Aronian, por que não? Quem mais? Caruana, claro, já devo ter dito. Entre outros aí, gigantes do xadrez mundial. Hans Niemann tem as peças brancas contra Andrew Tang e abre a partida com o peão do rei E4. Temos E5, cavalo F3, o cavalo desenvolve mais uma Ruy Lopes. A6 ataca o bispo volta para casa de A4, o cavalo desenvolve em E7. Hans Niemann segue com C3, lances teóricos, lances feitos ao toque. Até aqui C3 dá suporte para jogar em D4, dá mobilidade para o bispo. Cavalo G6 foi jogado, D4 ataca o centro, peão toma, cavalo toma. E aqui o lance mais jogado da posição aqui é o lance bispo C5, é o lance que manda a teoria. E aqui o Andrew Tang vai para esse lance cavalo por D4, permitindo aqui ao Hans Niemann ficar com o centro clássico, um centro bastante forte aqui, hein? Tá boa a posição aqui para o Niemann. O Andrew Tang precisa fazer o roque. O que ele faz? Tira o bispo com cheque, ganha um tempo, cavalo cobre aqui em C3. Todo mundo coloca o rei em segurança e a partida segue com D6. O outro bispo quer jogar. Niemann joga com F4 aqui, um centro hiper poderoso. Temos bispo por cavalo, enfraquecendo um pouco a defesa do peão central. Peão toma e aqui F5. Legal, olha aqui essa estrutura. Isso aqui é legal de observar, né? Sempre que você vai atacar um peão, um outro peão aqui fazendo esforço. Não sei, de qualquer maneira, E5 foi jogado. D5 jogado pelo Andrew Tang, uma abordagem bastante valente, onde você para os dois peões de suporte do peão passado. As brancas têm um peão passado, isso é verdade. Peão passado é um ativo muito bom para os jogadores de xadrez. É muito bom você ter um peão passado. Mas se esse peão passado puder ser neutralizado e possivelmente com um cavalo aqui bloqueando o peão, aí é perfeito. Vamos ver como segue a partida. Torre B1 foi jogado pelo Niemann. Já traz um incômodo aqui, o bispo tá amarrado na defesa. Dama em E7 foi jogado, torre F3. O que o Niemann tá aprontando aqui? Vai querer dar mate aqui, ó. Cuidado, hein? Um lance perigoso aqui do Niemann. Torre F7 foi jogado, torre H3 diretamente. Que isso? Cavalo para casa de F8, legal essa manobra do Andrew Tang, né? A defesa perfeita. Ele traz peças para proteger aqui no rei e faz aquela manobra. A melhor peça para bloquear um peão passado é o cavalo, já dizem todos os livros de xadrez, já dizem os grandes mestres, tá? Porque o cavalo ele pula por cima de peças, ele bloqueia e continua atuando em casas importantes. Bispo B3 foi jogado, temos o lance bispo E6. Bloqueou o peão com um bispo, tudo bem, esse bispo virou um peão grande, a gente chama isso no xadrez, mas tudo bem. A4 foi jogado, cavalo D7, foi para outras ideias aqui o Andrew Tang, né? Você fala assim, Rafa, não poderia ter jogado um C6 aqui e seguir com a ideia de colocar o cavalo aqui? Poderia, mas o bispo, de fato, ele vai virar um peão de qualquer maneira, né? Então, ele tá meio bloqueado aí, né? Então, tá bom. Seguiu dessa maneira aqui o Andrew Tang. Faz bastante sentido. Pelo menos o cavalo ganha mais mobilidade. Bispo A2, B5 vai pro contra-jogo na ala da dama, Andrew Tang. Torre A1 jogado pelo Niemann. O que é isso? Já colocando aqui uma possibilidade de pressão na coluna A, né? Então aqui vamos ver aqui qual que é a ideia do Andrew Tang. Joga com cavalo em B6, bispo B3 faz a proteção do peão. Temos trocas, cavalo toma, bispo toma, peão toma. E aqui é possível capturar este peão, mas é um peão condenado. O Niemann prefere desenvolver o bispo, um lance bastante interessante. Traz o bispo para o jogo, dama atacada vai para casa de E8, trazendo a proteção para o peão. E o Niemann muda todas as suas atenções. Ele não quer peão de torre, não. Ele quer dar checkmate, né? Bom, aqui não existe ameaça de checkmate, porque o rei sempre escapa, mas é um ataque interessante. A partida seguiu com H6. Claro, você não vai... não é checkmate, então vou deixar. Não, aqui faz a proteção. Dama em H6 foi jogado, ameaçando capturar o peão de H6 e também mantendo a dama na defesa do bispo. Notem que a torre não tem a casa de F6, por isso torre D7 foi jogado pelo Andrew Tang. Niemann segue com torre, a esse lance propõe a troca de damas. O Niemann captura um peão torre por H6 e agora é possível a troca das damas. Dama toma, torre toma, rei F7 ataca a torre do Hans Niemann, que volta em segurança para a casa de G5. Contabilidade, Hans Niemann tem aqui a mesma quantidade de peões, são 6 peões aqui para cada um.
O Andrew Tang tem alguns alvos interessantes aqui na posição, principalmente aqui na coluna A, mas a gente tem um tema de bispos de cores opostas no xadrez, o que muitas vezes pode, na ausência de dama e tudo mais, pode trazer um caráter de empate. Com as torres em jogo ainda tudo pode acontecer. Torre de Dém D8 foi jogado agora pelo Andrew Tang. Niemann segue com H4. Temos G6 tentando parar a expansão do Niemann. G4 tenta abrir caminhos. Que lance G4, hein? Meus amigos, aqui o Niemann tá aprontando o seguinte. Se peão toma H5 e se peão toma F5. E se o bispo sai, tem que ir pra onde aqui? Bispo D7. Seria possível jogar bispo D7? Não sei, tem um garfo chato vindo aí, né? Aqui as brancas estão muito bem, né? Acho que aqui não precisa continuar mostrando. O Niemann teria entregue aí 2 peões, mas teria uma posição muito, muito boa. Peão de H5 caindo, o bispo aqui completamente restrito e as peças das brancas jogando bem. 2 peões passados e conectados. Por isso a partida seguiu com torre H8, jogado agora aqui pelo Andrew Tang, e o Niemann segue com H5. Temos o lance torre de A em G8, o Andrew Tang volta todas as atenções aqui para a ala do rei, e o Niemann aproveita para ganhar mobilidade para a torre. Deixou esses peões aqui mesmo, hein? G por H5 foi jogado. É possível a troca das torres. Torre toma. E aqui G5 jogado. O Hans Niemann tem um peão a menos. No entanto, existem alvos aqui bem interessantes. Vamos ver como segue. Bispo vem para D7. A torre chega atacando. A torre defende. Aqui é possível jogar um torre A7, bispo B5 provavelmente defenderia. O Niemann prefere encostar o rei agora no peão. Vamos ver aqui a técnica. Aqui ele salva a torre, encosta o peão, o rei ali no peão. O bispo faz a proteção e a torre fica aqui pressionando o peão, né? E aqui realmente a gente tem um final muito difícil. Os computadores dão esse lance como um erro, mas de fato eu fui atrás disso, fui ver se realmente é um erro e se realmente tem como as brancas estarem melhores nessa posição. E na verdade não, é um erro da engine aqui que está dando 1.7 de vantagem para as brancas. De fato essa vantagem não existe nessa posição. É curioso, né? Como às vezes as engines se enganam, principalmente em temas assim de bispos de cores opostas, finais, assim que o computador não entende direito. Bispo D6 foi jogado pelo Hans Niemann. Parece um lance muito bom, só que não, você não vai querer capturar esse peão, sendo que esse outro peão aqui vai disparar e vai promover. Portanto, rei G8 simplesmente foi jogado pelo Andrew Tang e o peão está blindado. Logo, não há vantagem nenhuma para as brancas. O Niemann segue com o lance bispo A3 e agora rei F7 foi jogado. E os computadores dão vantagem para as brancas para jogar bispo D6 e depois de rei G8, bispo A3 e fica nisso. O computador manda repetir essa posição várias vezes até empatar, mas sempre falando que as brancas têm vantagem. Ou seja, o computador bugou nessa posição. Sinceramente, isso daqui continua não existindo um plano vencedor ainda aqui para as brancas. E olha que eu analisei essa posição fortemente e depois também com o auxílio de computadores, tá? De profundidade alta. Não encontrei uma maneira de ganhar isso daqui, não. Torre B4 foi jogado pelo Niemann. Dá como um erro, mas de fato qualquer lance aqui continua mantendo a igualdade no jogo. Bispo E2 foi jogado. Torre por A4 captura o peão. Bispo B5 ataca a torre. A torre vem para casa de A5, C6. E aqui então o Andrew Tang fez a sua ultra fortalezinha. Aqui se precisar ele defende aqui. E o Niemann não tem como invadir. Agora ele tem um peão passado. Será que dá para tentar alguma coisa? Aqui eles vão tentando de tudo. Niemann faz uma manobra. Passa o bispo para A5. Joga a torre na coluna B. Vai para esse avanço de peão. Interessantíssimo aqui esse lance C4, né? Aqui o Niemann tenta abrir linhas aí. Vamos ver como segue. Joga com torre em D2, ameaçando aqui avançar. Temos torre em 6, D5, ataca tudo. Peão toma, torre toma. Temos uma partida interessante. Quem tem peão passado tem esperança, mas os dois têm aqui, né? Então vamos ver como segue aqui o jogo. O Niemann segue com peão a menos aqui. Torre D8 foi jogado, o bispo vem para F7, aqui o Niemann vai esperando, mantém... Claro, o Niemann tem que manter a torre no jogo. Se ele trocar a torre, isso daqui é empate automaticamente. Aqui... Computadores preferem torre A7, mas enfim, seguiu dessa maneira. O Niemann captura o peão, volta a torre. Torre 8 foi jogado, o bispo faz o bloqueio. Uma série de lances aqui muito complicados. A verdade é essa, um final extremamente tenso e difícil, onde um fica esperando aí pelo erro do outro, né? Aqui os computadores apontam bispo F6, mas aí você cobra com bispo F7. Não tem um caminho muito simples aqui para a vitória. Eles meio que vão repetindo o lance. E aqui vai ficando já várias horas de partida. Eles já estão chegando aqui no lance 80, meus amigos. Olha a luta que é o xadrez. Um esperando aqui pelo erro do outro. É claro que o Niemann parece ter as melhores possibilidades aqui.
por conta aqui dos peões passados e tudo mais, mas não é tão simples, né? Então, enfim, vai seguindo de todas as maneiras aqui. Os computadores dão um erro ou outro, mas de fato, os computadores têm dificuldade. Agora, vai acontecer uma coisa muito interessante daqui a pouco. Já estamos chegando no lance 100, daqui a pouco vale chute na canela. Vamos ver aqui o momento que eu quero mostrar para vocês. Aqui, lance 107, meus amigos. Assim é o xadrez. Tanto insiste, que chega o momento que tem algum suco para extrair aqui da posição, né? E aqui, meus amigos, o Hans Niemann faz o lance bispo C3 já cansado. 5 minutos no relógio, lance 107. Aqui os caras não têm mais disposição de pensar muita coisa. Agora eu vou falar, mesmo se tivesse muito tempo aqui, é muito difícil de encontrar a linha vencedora das brancas aqui. Brancas jogam e ganham. Será que você consegue encontrar? Olha, se você consegue encontrar, você avisa a gente, porque acho que nenhum grande mestre consegue aqui, né? Mas existe aqui uma possibilidade de ganho, a gente vê com a ajuda de computadores, que seria o bizarro lance E6. A gente cairia numa situação de zugzwang daqui a pouco aqui. Por exemplo, o bispo por E6, a gente poderia seguir com o bispo aqui na casa de C3, as que vai ficando... torre C6 primeiro aqui cravando o bispo, e aqui depois de rei F7 poderia seguir um bispo C3, e aqui pouco a pouco as brancas vão ficando numa situação, as pretas vão ficando numa situação de zugzwang aqui, ó. Essa situação aqui poderia acontecer e a gente teria praticamente aqui o zugzwang, né? O que é zugzwang? Qualquer lance das pretas aqui vai perder. É incrível essa posição, de fato ela é incrível. Né? Você fala assim, aqui eu jogo qualquer lance, vou jogar rei F7 aqui, tá levando torre H8, rei por H5 também é uma ameaça, torre H8 também, não tem mais defesa e as brancas vão ter um peão passado perigosíssimo. Isso pode fazer toda a diferença no longo prazo. Aqui a engine já começa a dar uma vantagem vencedora, né? Que mais aqui poderia jogar? Não tem depois desse torre D8 aqui, não tem lance. Vou jogar torre D7 propondo trocas. Aqui torre F8 começa a ameaçar já ganhar o bispo. E aqui se vier para o contra-jogo, aqui pode cair numa loucura. Mas no final das contas, as brancas acabam tendo um final melhor aqui. Olha aí que loucuras que poderiam acontecer, né? Aqui essa torre sai com cheque. Em todas as linhas aqui a gente teria um G6, o bispo atacado teria que fugir, um G7. Aqui o rei sai, aqui tem cheque, aqui a gente já está perto do final, né? E aqui a gente poderia ter um final aqui melhor para as brancas, vencedor, né? Então é bizarro que nessa posição existe o lance E6 seguido de torre C6, bispo C3 e que no longo prazo vai ganhar. Mas isso aqui é análise com computador e profundidade altíssima. De fato existe um caminho da vitória aqui depois do lance 107. Bizarro, né? Mas aqui os jogadores cansados já, o Niemann vai para esse bispo C3, aqui o bispo para o peão. Eles jogam mais um monte de lance aqui. No lance 112 já cansados de estarem jogando aí por 5, 6 horas aí de partida. Ambos os jogadores concordam aqui no empate, meus amigos. Vamos ver como é que tá a classificação aqui do Campeonato dos Estados Unidos. Vamos lá. Fabiano Caruana segue na liderança com 5 pontos, meus amigos. Niemann na vice-liderança encostado. 4,5 pontos. Ele andou declarando que ele pode vencer qualquer um jogador nesse torneio, hein? Niemann está altamente confiante. Tá dizendo que ele não tem medo de ninguém e que ele tem capacidade de vencer qualquer um. Deu recado pro Caruana. Queremos ver Niemann contra Caruana, meus amigos. Leiner Domingues Pérez, Wesley So com 4 pontos. Samuel Sevian Sam, Abhimanyu Mishra com 3,5 pontos, fazendo um bom torneio. Temos o Darius, o Aronian e o Roy Robson ainda numa zona desafiante com 3 pontos. E o Jeffrey Chang e o Andrew Tang na lanterninha aqui com 2,5 pontos. Seguimos cobrindo o Campeonato dos Estados Unidos 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Lembra de deixar aquele like, lembra de se inscrever aqui no canal. Quem sabe a gente chega em 300 mil inscritos, imagina? Vamos até fazer uma live. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!